Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mistura, digamos, inusitada. A teologia do século XIV de Dante Alighieri e a sátira do século XX de Os Simpsons. Pois é, nossa jornada aqui vai ser basicamente mapear a paisagem moral da Florência de Dante em cima do terreno cômico de Springfield. Tudo isso para responder uma pergunta. A pergunta que vai guiar a gente é essa. E se o Homer Simpson tivesse que escalar os 7 terraços do purgatório? O que aconteceria com a alma de um dos personagens mais imperfeitos da cultura pop se ele fosse obrigado a encarar essa jornada de purificação de Dante? É isso que a gente vai descobrir. Bom, antes de mais nada, vamos combinar uma regra aqui para esse nosso exercício. A gente vai partir do princípio que o Homer escapou do inferno. Mas como? Digamos que no último segundo ele teve um momento de arrependimento, sabe, uma clareza ali no final que não mandou ele direto para o paraíso, mas o qualificou para essa longa jornada de purificação no purgatório. Ok, para entender a jornada, a gente precisa primeiro dar uma olhada na alma do nosso peregrino, né? Então, antes dele dar o primeiro passo na montanha, vamos fazer um diagnóstico completo dos vícios que definem o Homer Simpson. Vamos começar pelo mais óbvio de todos, né? A gula. Para Dante, a gula é aquele amor excessivo por comida e bebida, um descontrole total do apetite. Agora, para o Homer, isso não é só um vício, é praticamente um estilo de vida. A existência dele muitas vezes gira em torno de qual vai ser a próxima rosquinha, a próxima cerveja Duff, a próxima costeleta de porco. E olha, não tem nada que ilustre melhor a profundidade desse vício do que aquele episódio clássico em que o Homer vende a alma por uma única rosquinha. É uma piada, claro que é. Mas se a gente pensar na estrutura de Dante, isso revela exatamente o ponto central da gula. Valorizar um prazer que passa, que é momentâneo, acima da salvação eterna. Beleza, o outro grande pilar da falha espiritual do Homer é a preguiça. E na visão de Dante não é só um cansaço físico, não. É uma coisa mais profunda, chamada assédia. É tipo uma aversão total a qualquer tipo de esforço, seja físico ou espiritual. É uma falta de amor pelo que é bom, sabe? Uma inércia que impede ele de ir atrás do que é justo, do que é correto. E a vida profissional dele, nossa, é o exemplo perfeito disso. Pensa bem, ele é inspetor de segurança numa usina nuclear. A preguiça do Homer nesse contexto é catastrófica. Dormir no trabalho, usar aquele passarinho de brinquedo para apertar os botões, isso vai muito além de preguiça, né? É uma falha moral que coloca uma cidade inteirinha em risco. Agora, o que é bem interessante de ver nesse gráfico é a diferença gritante. Enquanto a gula e a preguiça estão lá no talo, em níveis extremos, quase definindo quem ele é, outros vícios, tipo a luxúria, são bem baixos. O Homer, na maior parte do tempo, é fiel a Marge. Isso mostra uma coisa importante. A alma dele não é completamente corrompida. Olhando aqui o prontuário completo da alma do Homer, a coisa fica bem clara. A gente vê de tudo um pouco, um orgulho moderado que aparece naqueles delírios de grandeza dele, até uma inveja e uma ira altíssimas que ele direciona para o Ned Flanders e para o Bart. Claro, fica óbvio, né? Ele tem um caminho muito, mas muito longo pela frente. Vai ter trabalho para fazer em quase todos os níveis da montanha. Então, essa jornada toda começa não na montanha em si, mas na base dela. O Homer chegou no chamado antipurgatório, que é tipo a sala de espera para as almas que deixaram arrependimento para a última hora. Agora imagina só, para uma mente como a do Homer, que é viciada em estímulo o tempo todo, TV, comida, qualquer coisa, a punição aqui é sutil, mas é uma tortura. Esperar. Ele é forçado a ficar lá, parado, sem nenhuma distração. Pela primeira vez, ele tem que encarar o vazio da própria vida interior. E por quanto tempo? O equivalente à vida inteira dele na Terra. Uma vida inteira de espera para compensar uma vida inteira de deixa para depois. Depois dessa espera interminável, o Homer finalmente passa pelo portão e começa a subida de verdade. E os 3 primeiros terraços são dedicados a purgar o que Dante chama de amor pervertido, ou seja, o amor que é direcionado de forma errada, para prejudicar os outros. A gente está falando aqui de orgulho, inveja e ira. Para entender o que vem pela frente, a gente precisa pegar um conceito-chave de Dante, o contrapasso. A ideia é a seguinte: cada penitência no purgatório é como uma inversão poética do pecado. Não é vingança, é reabilitação. A punição espelha a natureza do vício justamente para ensinar a virtude oposta. É genial, né? Chegamos no terraço da inveja. E aqui, o Homer vai ter que encarar a purgação daquele sentimento mais complexo dele, a obsessão pelo Ned Flanders. E o contrapasso aqui é, nossa, brutalmente irônico. As pálpebras dele são costuradas com arame. Assim, ele não pode mais ficar cobiçando com os olhos as coisas do vizinho.
E para conseguir andar, ele é forçado a se apoiar em outra alma. Imagina só a lição divina. Ele ter que se apoiar numa versão do próprio Flanders, aprendendo a confiar e depender da pessoa que ele mais ressentia na vida. Depois vem a ira. E aquela violência cômica dele contra o Bart, o famoso "Why you little tarará", perde toda a graça. Ele fica envolto numa fumaça densa, que simboliza como a raiva cega a gente, e é forçado a ter visões. Nessas visões, a física de desenho animado não existe mais. Ele não vê o Bart se levantando como se nada tivesse acontecido. Ele vê o medo real, o trauma real que a fúria dele causa. A cura aqui é ele finalmente sentir o peso de verdade das suas ações. E agora a gente chega no coração da Batalha do Homer, os terraços mais altos, onde se purga o amor excessivo por bens secundários. E para o Homer, esse é o território dos dois vícios mais profundos dele, os que definem quem ele é, a gula e a preguiça. Essa comparação aqui é fantástica. Naquele episódio de Halloween, no inferno, a punição do Homer pela gula foi ser alimentado com todas as rosquinhas do mundo, e ele adorou. Mas o purgatório de Dante é muito, muito mais inteligente. Aqui, a punição é a privação que educa. Ele é forçado a caminhar, magérrimo, passando por árvores cheias de frutas cheirosas que ele nunca consegue alcançar. A lição? Comida não preenche vazio espiritual. E para a preguiça? Para a preguiça, o contrapasso é a tortura física definitiva para o Homer. Aquele cara que passou a vida inteira fugindo de qualquer esforço agora é obrigado a correr, sem parar, ao redor da montanha. Aquela inércia dele, que era quase geológica, é convertida em energia espiritual. Ele tem que correr, correr e correr, até que cada gota de passividade seja suada para fora da alma dele. Depois do que deve ter parecido uma eternidade de purificação, o Homer finalmente chega no topo da montanha, no paraíso terrestre. Ele tá limpo dos pecados, a alma tá leve, mas a jornada ainda não terminou. O teste final ainda está por vir. E no lugar da Beatriz, que foi a guia de Dante, surge a única pessoa que poderia fazer esse papel para o Homer, a Marge Simpson. Só que transfigurada, gloriosa. Mas ela não aparece para dar um abraço de boas-vindas, não. Ela tá ali para uma repreensão. Uma bronca cheia de amor, mas muito severa, forçando Homer a encarar não só o que ele fez, mas o porquê ele fez. É o confronto final dele com a verdade da própria vida. Depois desse confronto, vem os rituais finais. Primeiro, o Homer bebe do rio Letch. A água desse rio apaga a memória de todos os pecados, aliviando o peso da culpa. Logo depois, ele bebe do rio Eunoé, que faz o contrário, fortalece a memória de todas as coisas boas que ele fez. E é nesse momento que a bondade que sempre existiu no Homer vem à tona. Ele se lembra de sacrifícios como aquele pôster Faça por Ela, que mostra o tamanho do amor dele pela família. E aqui está, a transformação completa. O Homer entrou no purgatório como um amontoado de apetites, de impulsos. Ele sai de lá não como um santo perfeito, mas como um homem completo, íntegro. A capacidade dele de amar, que sempre esteve ali, foi finalmente purificada e direcionada para o que realmente importa. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? A jornada do Homer, por mais cômica que seja a premissa, revela o ponto principal da teologia de Dante, uma esperança radical. Porque se o sistema divino pode pegar uma alma tão cheia de falhas, tão humana quanto a do Homer Simpson, e guiar essa alma até a redenção, bom, isso sugere que talvez essa porta esteja aberta para todos nós. É algo para se pensar. Valeu por acompanhar essa análise.